E aí? Qual é o papo de hoje? Vamos falar de ordem, Rita? Ou de desordem? Vamos dizer uma coisa, né? Para quem fala português ou na língua portuguesa, nós costumamos dizer quando vamos conjugar um verbo, caramba, vamos falar de português, hein? Nós dizemos eu, tu e ele, não é assim? É. E na vida, nós também agimos assim, não é? Primeiro eu, depois, se possível, tu e depois, se possível, ele. Ainda tem até o sambinha, né? Primeiro eu, depois o samba, né? Tem um negócio assim. Primeiro eu, depois o samba, é verdade. Mas nesse papo, gente, nós vamos falar que essa ordem não é uma ordem muito legal e vamos associar esse eu, tu e ele com os ensinamentos de Jesus, principalmente a partir do Novo Testamento. Olá, então tá. Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal de número 81, cujo tema é eu, tu e ele? Não, ele, tu e eu. Então, vamos falar sobre isso. E aí, Rita, o que você acha disso? Pode falar aí de mim. Mas já que por é pronome falar pra lá, disso, pronome né? pra cá, né? Não, parece uma coisa muito estranha, né? Mas o que nós observamos é que nós constituímos uma sociedade onde a pessoa mais importante sou eu, onde tudo existe para me favorecer, onde tudo existe no meu benefício. E nós nos acostumamos com essa forma egóica de nos portar. Né? Porque nós somos primeiro eu, ainda, segundo né? eu, terceiro eu. E nessa forma egóica de nós nos portarmos, eu acho que a gente construiu uma sociedade extremamente difícil. Certamente com muitos valores, com muitas coisas positivas, mas no conjunto, né, nós nos dissociamos, nós nos dividimos, nós criamos barreira, nós criamos problemas, dificuldades das mais diversas formas, né, com esse modo egóico de ser. E a partir do momento que nós atentamos para o Evangelho e para os ensinamentos de Jesus, nós vamos perceber que ele nos ensinou algo radicalmente diferente dessa nossa forma de pensar. O oposto. Em vez de ser primeiro eu, depois eu e depois terceiro eu, Jesus vem e nos diz primeiro ele, depois tu, que seria o outro, né? Que seria o teu irmão, e por último você. E daí as pessoas vão perguntar, caramba, que negócio é esse? Né? Primeiro eles, depois eu, primeiro o meu pirão. Afinal, sempre foi essa a nossa ideia, né? E aí, para você também, primeiro é o seu pirão? Não, eu acho que a gente tem que começar a pensar diferente mesmo, né? Já que a gente vem estudando isso já há algum tempo, eu acho que precisamos começar a praticar. Já tivemos um vídeo aqui falando do servir, né? Esse servir nada mais é do que nós colocarmos o outro na frente, né, da gente mesmo. Agora, primeiro ele. E esse ele, né, significa não é Deus, o Criador. Né? É o Criador. Esse ele é com um E maiúsculo, tá? Que quer dizer o Criador. Então, primeiro Deus, né? E depois o nosso próximo, e porque nós estamos aqui, né, para ajudar uns aos outros, não é? Então, não é para eu primeiro resolver as minhas coisas, para depois eu ver se sobra um tempinho para o outro. Não, vamos ajudar o outro, porque aí todo mundo cresce junto, né? E a ideia do primeiro ele, né? Porque Jesus disse, né? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas, né? Então, quando se diz primeiro ele, isso tem a ver com o fato de nós, primeiro, acreditarmos em Deus e segundo, né? Nos identificarmos como fruto da sua criação, percebermos, né, que nós temos essa ligação para com Deus. Porque uma vez que você percebe que tem essa ligação para com Deus, não vai ser difícil você perceber a sua irmanação para com os demais, né? E certamente você não vai ter motivo para ser tão egoísta, porque as suas necessidades são as necessidades do outro. Os seus anseios, né, digamos os bons anseios, no sentido de acumular virtude, são os anseios dos outros. Os seus problemas são os problemas dos outros. Então nós podemos nos irmanar, nós podemos nos autoajudar, né, no sentido de construirmos uma sociedade mais fraterna, mais igualitária. Né? É verdade. Sem essa coisa de primeiro eu ou primeiro os meus, para depois que a gente pensar nos demais. Eu ouço muitas pessoas falando assim, né? Mas fulano, ele faz tudo que o outro quer e não sei o que, não.
Primeiro eu, entendeu? Então, assim, o servir, tudo bem, tem um nível, né, de servir que às vezes não é aquele servir natural, não é de ajudar ao outro, é de se submeter ao outro, talvez para ser amado, alguma coisa assim. Mas para ser amado, para ser aceito, né? Mas esse aí ainda não sabe, não se ama, né? E a gente não consegue amar o outro se a gente ainda não ama nós mesmos, né? Então, assim, eu acho que aí há uma distorção dessa questão do servir na nossa sociedade devido a isso. Realmente, há pessoas que fazem só com o intuito de serem apreciados. Agora, o servir, né, ao outro não é nesse sentido, é no sentido de que nós estamos aqui para realmente dar a mão ao outro, entendeu? Ajudar o outro, porque ele é como eu também tenho necessidades, assim como o meu próximo. Então, esse servir, ele tem que ser uma coisa natural e não para que eu me projete, né? É uma questão de realmente compreender que, assim como eu, o meu irmão também precisa de ajuda, né? Nós todos estamos aqui para ser uma família só, né? E é um servir, como você está dizendo, né, Rita? Desinteressado. Isso. Não é uma troca, né, no sentido, eu vou fazer para você fazer para mim. Não. Nós temos que perceber que você está fazendo porque é bom ser bom, é bom servir. Estamos aqui no sentido de buscar a nossa angelitude, buscar as virtudes que nos conectam com a nossa alma, né? É aquela história, né, de dar com a mão direita sem que a esquerda veja, né? E na medida em que nós servirmos, na medida em que nós olhamos o outro como alguém que pode precisar da nossa mão, temos que estender a nossa mão. Verdade. Então, o sentido da irmandade, eu acho que é o que está faltando, né, na nossa civilização, para que ela seja uma civilização mais homogênea, para que ela não seja uma civilização tão egoísta. É a solução para todos os nossos problemas. Para que o irmão não agrida o outro irmão, para que o irmão, né, seja solidário com o seu outro irmão. Agora, uma coisa que a gente precisa também prestar atenção é que nós conseguimos até ser um pouco solidários com aquele nosso amiguinho, né? Está sempre ele com a gente. É tão fácil, né, a gente fazer o bem para essa pessoa, a gente ajudar. Agora, será que é fácil a gente ajudar quem a gente não conhece, né? Que é nosso irmão também? Será que é fácil a gente ter bons pensamentos para aqueles que estão aprontando mil aí? A gente fala, nossa, que pessoa é essa? É uma pessoa que nós talvez já fomos também. Então, eu acho que a gente também precisa pensar um pouco nisso, né? E amansando o nosso coração em relação também aos outros que a gente acha que são, né, maus, mas que na verdade são ignorantes, né? Sim, mas até os maus entre si fazem bem um ao outro, não é verdade? Então, quer dizer, não é como você está dizendo, não há nenhum. Sim, Machito, o que eu quero dizer é que não há nenhuma vantagem eu fazer alguma coisa para o meu irmão, para minha irmã, para minha tia, para minha prima. Não é isso que nós estamos falando. Pois é. O sentimento de irmandade é por todos. Isso. Se somos todos filhos de Deus, como Jesus trouxe essa mensagem, né? Dizendo que éramos todos filhos de Deus, então somos todos irmãos. Então, na verdade, você vai fazer o bem sem olhar a quem. Embora isso pareça um chavão, mas é um fato. Estamos dizendo que isso é fácil? Estamos dizendo que a gente já está fazendo bem sem olhar a quem? Não, nós não estamos dizendo isso. Mas estamos dizendo que é algo que nós precisamos desenvolver dentro de nós. Isso. É importante olharmos para nós, sim, mas sempre que pudermos olhar para o outro, sempre que tivermos condição de auxiliar o outro, devemos olhar para o outro e auxiliar o outro. É o que nós falamos dos nossos administradores de mundo afora. Eles têm tanto poder de ajudar a tantos e, no entanto, muitas vezes parece que eles se esquecem disso. A gente acha que a gente precisa ter uma tarefa, né? Minha tarefa, qual será a minha tarefa, a minha missão? Será grandiosa? Eu tenho que fazer não sei o quê? Não, a nossa principal tarefa é, na verdade, com nós mesmos, né? Porque se nós conseguirmos, né, realizar a nossa reforma íntima, olha como a gente já está ajudando ao outro. Por quê? Porque justamente nós vamos estar completamente reformados quando a gente atingir a misericórdia do ver, ouvir e do falar. Porque quando eu atingir essa misericórdia é porque eu já sou tão compreensivo, tão tolerante com o outro e eu já estou assim nessa vibe, né, de ajudar, de servir, que olha aí, eu estou me trabalhando, mas ao mesmo tempo eu estou servindo ao meu próximo nessa minha transformação. E é aquilo que é dito, por exemplo, pelo Adolfo, né, Rita? É um processo também de não só de autocura, de autotransformação, mas é um processo de harmonização dos nossos sentidos, né?
E na medida em que nós harmonizamos os nossos sentidos, nós percebemos mais e mais o outro como irmão. Claro. Nós sentimos mais e mais a nossa ligação com o divino, a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o cosmos, né? Está E tudo com conectado. todas as outras manifestações de vida. Está tudo conectado. Sim, e exatamente, né? E essa conexão começa aqui no nosso planeta. Então, quanto mais nós estivermos unidos em sentimentos, em ação, né? Com todos os nossos irmãos, não importa se você está na América do Norte, na América do Sul, na África, na Europa, não importa. Somos todos partes de uma grande rede, né? Então, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, todas elas estão interpenetradas, não é isso? Interconectadas, Interconectadas. Então, o bom pensamento que eu emano aqui vai atingir alguém em algum lugar, não tenha certeza. Da mesma forma que as nossas más ações, os nossos maus pensamentos, de alguma forma, vão ser nocivos para alguém. Pois é, então a regra é simples, as pessoas gostam de receitas, né? Tem uma receitinha, ela é pequenininha, se é fácil eu não sei, mas ela é pequenininha. É somente a harmonização dos sentidos, principalmente dos sentidos aqui, ó, de ouvir, do falar e do ver. Então, se nós harmonizarmos, ou seja, colocarmos amor em tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê e tudo que a gente fala, pronto, resolvemos o nosso problema e o problema do outro. Ou seja, simples, né? Se aquilo é que só uma regra. Se você está vendo não é bom, desvie o seu olhar. Se aquilo que você vai falar não é útil, não fale. Se aquilo que você está ouvindo não tem, né, nenhum tipo de harmonia com a sua alma, questão. Mande um pensamento para essa pessoa, né? Sim. Entendeu? Um pensamento agradável, entendeu? Então é isso. Não que a gente já esteja, né, nesse ponto aí. Mas a gente está se trabalhando nesse sentido. A gente está no exercício, como todos nós, né? Todos Num nós estamos no aprendizado, exercício. né? Agora é legal quando a gente tem como é que chama? A consciência do que a gente precisa fazer. Isso é importante, porque aí a gente faz com mais vontade, a gente faz com mais convicção, a gente faz com mais veemência, né? Então, saber conscientemente do que nós precisamos fazer já é o primeiro passo, entendeu? E nos cobramos até com mais constância, né? Caramba, vacilamos. Pois é, aí a gente fica puxando a nossa própria orelha, né? Então, é isso, gente. Esse foi mais um bate-papo formal de número 81. Não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixa lá sua contribuição para sugestões de outros papos, tá? Mandem bastante temas pra gente. Nós gostamos de temas, pessoal. E dê as suas opiniões aí sobre o que a gente fala. Se você concorda, discordam, né? Isso. E não esquece de repassar o nosso vídeo para seus amigos, que nós estamos na campanha para os 400 inscritos. Muitíssimo obrigado. Tudo de bom, tudo saúde de bom e paz. para vocês. Boa Tudo semana. de bom. Tchau.